Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Eu quero falar com vocês hoje sobre a carta da Torre. Como vocês estão vendo aí no canal, eu agora estou unindo o coaching com o tarô. Eu acho que são duas ferramentas muito poderosas, tudo num só jogo, uma nova tiragem que eu vou falar com vocês no final desse vídeo. E desculpem pelo cenário, porque eu estou viajando, estou tendo que improvisar mesmo aqui com vocês. Bom, então a Torre, como vocês estão vendo aqui nessa carta, a gente tem um mundo à nossa volta, mas em certos momentos da vida a gente resolve criar uma coisa que cerque, para dar uma sensação de garantia dos nossos pensamentos, da nossa moral, dos nossos sentimentos, das nossas ideologias. Então, quando a pessoa resolve criar isso, você vê que aqui nessa portinha, aqui dentro, é escuro. É tão claro fora, mas lá dentro está escuro. Mas a gente pensa que está protegido. A gente pensa. E quanto mais você vai construindo essa torre verticalmente, reflitam que você está perdendo a horizontalidade. Você está perdendo o 360 graus e está ficando restrito a essa verticalidade. E aí a gente finca uma bandeira dizendo: isso é meu, isso está dominado, isso é o meu território, é assim, isso aqui está protegido, isso me dá a sensação de visão ampla, mas é exatamente o contrário. Cada vez você vai ficando mais restrito dentro daquilo e vai perdendo toda a sua visão, tanto lateral como de 360 graus. Você fica restrito em um modo de pensar, de se comportar, de agir muito menor do que o que você tem fora. Então, de alguma forma, essa construção, ela vai desabar em algum momento da nossa vida. Por quê? Porque a verdade precisa aparecer. A verdade precisa explodir. Então, se você está confinado em alguma coisa que te impede de ver a verdade, como se fosse um eclipse, então vai haver uma intervenção da vida de alguma forma. Aqui essa carta ela mostra esse olho aqui, porque seja lá o que você acredita, se for Deus ou se for universo, energia, o que for que você acredite, a intervenção, o sol, a intervenção ela parte da vida, porque a vida continua tendo essa visão mais ampla de tudo e da verdade, do que é melhor para você, mas você não, você ficou limitado. E outra vez aqui, por isso que aparece o sol aqui jogando o raio, porque é a intervenção divina. Na verdade, você está sendo salvo de ficar limitado. Na verdade, estão salvando a sua vida, salvando o seu universo, para que você tenha mais liberdade. E repare que a sua cabeça, na hora da queda do raio, a sua cabeça, ela está para a parte da terra, debaixo da torre, para a base da torre, onde tem o chão. Te coloca na realidade, te coloca com os pés no chão novamente. E não nas alturas. As alturas ficam... O seu pé é que vai se direcionar para lá, mas a sua cabeça agora precisa estar na terra. Você saiu da realidade. Eu costumo dizer que pessoas que se relacionam dentro de suas famílias ou dentro de um relacionamento, às vezes duas pessoas só, começam a criar um mundinho ali e acham que podem fazer o que quiserem ali com as outras pessoas nas situações da vida, porque elas se limitaram naquele relacionamento, naquela torre, e elas acham que tudo que elas fizerem é válido, porque elas têm o apoio do outro.
o apoio dos outros da família. Eles estão unidos dentro daquela construção sólida e que eles acreditam que não vai ser desfeita em momento algum. Mas quando ela é desfeita, nós podemos, em paz, realmente voar. Por isso a pomba branca é a hora que a gente pode realmente voar, se libertar para o mundo que tem lá fora que a gente deixou de entender, deixou de ver, deixou de lembrar que existia. E às vezes é fora da torre que você vai ter a proteção e não dentro, porque quem estava dentro está sendo cuspido. E quem está fora é que realmente vai ter a proteção a partir de agora. Essa carta aqui mostra o fogo, porque é a transformação que a torre vai causar na gente. O fogo tem esse poder transformador e muita água também, porque a gente fica muito mexido, né? É claro que uma transformação dessa é psicológica, ideológica, moral, material, vai mexer com as nossas emoções. Então eu acho essa carta aqui, essa imagem fantástica, que tem fogo, tem água, tem raio, tem pessoas, tem parte material, que é as próprias pedras da torre, é uma carta, tem as árvores fora, que é a natureza fora da torre. Então eu acho uma carta bem completa. Essa aqui é de Osho, que na verdade, para que você possa novamente estar equilibrado nessa posição de yoga, de meditação, que você volte a ter essa serenidade, é como se você precisasse cuspir de você, de dentro de você, esses modos de pensar, de ser, de estar, de fazer, de agir. Cuspir de dentro de você para a sua libertação. E aqui nós temos a árvore fora da torre. Porque a partir do momento do raio, da queda da torre, tudo que você precisa está lá fora. Quanto mais tempo você resistir a isso, mais você vai sofrer. E aqui novamente o olho, e aqui não é um raio, são luzes, porque a torre é na verdade a luz que vai te salvar daquele confinamento. Aqui a coroa indicando a queda de todo o poder e toda a autoridade ilusório que você achava que tinha e que era eterno. Essa imagem aqui eu acho fantástica também. A gente precisa ter em mente que não é sempre que a gente pode dar saltos assim na vida. E apesar de ser um salto, né, que a princípio a gente acha doloroso, vamos aproveitar, vamos se divertir, vamos saltar. Né? A torre, ela propicia esse momento. E o raio, ele está atingindo a torre, mas ele não atinge você. Você está íntegro, você está inteiro. A torre agora é simplesmente uma ruína. Mas você está inteiro. E se você reparar, colocando a carta da torre de cabeça para baixo, olha lá, a torre está destruída, está de cabeça para baixo, mas você está em pé. Agora você está em pé na terra, você volta para a terra, para a realidade. E normalmente você vai ter sonhos quando você está vivendo a torre em que você está nu. Isso é muito comum acontecer, porque realmente é um momento em que você agora é um recomeço, você está sem máscaras, você vai ser você sem toda aquela falsa construção, sem toda aquela vestimenta, aquela maquiagem. Então você está nu para o mundo. E você está saindo de um confinamento para 360 graus. E agora você está livre, você está de pé, apesar da destruição de toda a torre. No ato sexual, essa carta aqui é a torre em um baralho. Eu achei muito interessante, que faz uma analogia, eu pensei, né,
com o orgasmo, porque enquanto você está no ato sexual, apesar de ser uma coisa prazerosa, você está ali, você está naquilo, né? Nada mais importa para você. E o orgasmo vem como a torre, que é a hora em que é um ápice e que interrompe aquele prazer contínuo que estava tendo, que você estava preso naquilo. E aí vem um ápice, que é o orgasmo, e depois muitas vezes você nem quer mais, né? Você não quer mais o sexo depois que você tem o orgasmo. Então, eu achei essa analogia bem interessante. E é importante, então, que a gente construa torres assim, em que você fique dentro dela, mas ao mesmo tempo aberto para o que está fora. Essa imagem é uma imagem de uma boa torre. Não tão protegida, mas ao mesmo tempo livre. E existe também essa analogia que eu quero falar para vocês sobre a tiragem do tarô. Porque eu agora posso mostrar para vocês uma tiragem que eu estou chamando de tiragem aberta livre, foi o nome que eu criei, que eu aprendi do meu mestre. Ele me deu de presente para eu trabalhar com isso. E essa tiragem, ela é assim, ela se apresenta em blocos. Não existem casas marcadas. O tarô, ele vai se expressar livremente para você. Você pode fazer tiragens gerais ou específicas e a resposta é muito profunda. E essa aqui é uma imagem, que eu tenho vários jogos fotografados de vários clientes. Essa aqui é uma imagem de um dos jogos para vocês verem quantas cartas que saem no jogo. Isso varia muito, né? Às vezes o jogo é curto, às vezes é médio, às vezes é longo. E você tem essas formas livres, como por exemplo essa outra aqui. Em cada jogo você vai ter como se fosse um quadro que você pinta. É livre. O tarô, é claro que existem técnicas para isso. Se você quiser aprender, você pode entrar em contato comigo. Se você quiser também fazer uma consulta, você pode entrar em contato, você vai ter uma resposta totalmente diferente do tarô. Nesse tipo de tiragem, não existem as cartas, não é uma carta para saúde, uma carta para trabalho, não é nada disso, tá? Então, cada jogo vai ter uma forma diferente, você vai ter uma resposta bem profunda. É uma chance que o tarô tem de se comunicar com você livremente também, sem uma torre, né, de casas marcadas. Eu gosto muito da cruz celta, é interessante, mas também tem essas cartas marcadas. Desde que eu conheci esse tipo de tiragem, que eu chamo de tal, tiragem aberta livre, eu não jogo mais nenhum outro tipo de tiragem, porque é a tiragem mais completa que eu já vi na minha vida, mais profunda, e em que o tarô pode falar o que ele quiser. Muitas vezes acontece até de você perguntar uma coisa e ele responder outra. Essas coisas são ainda, né? A gente ainda está estudando o porquê disso, mas de alguma forma é essa a mensagem que ele quer passar para você, tá? Nessa tiragem também são feitas previsões. O tarô sempre vai se expressar vendo o futuro, trazendo o futuro para você, assim como ele também traz o presente e também traz o passado. Só que ao invés de uma carta, 2 cartas, 3 cartas, ele aqui se manifesta da forma que ele deseja para que você tenha a sua mensagem. Então, se você quiser experimentar, basta entrar em contato. Se você quiser aprender, eu faço supervisões para quem joga tarô. A gente pode trabalhar com isso, fazer essas supervisões, e eu vou te ensinar todas as técnicas dessa tiragem, porque foram anos de estudo e existe toda uma técnica para você entender a forma que o tarô está se expressando e que você coloque aquilo da melhor forma. E é claro que unindo junto com o coaching, então eu ampliei o método que o meu mestre me ensinou. Então agora é a tiragem que ele me ensinou e mais o que eu fiz com o coaching. Então ficou um método bem interessante e eu espero vocês então para a gente se divertir com esse jogo. Até o próximo vídeo.